Você que trouxe a palavra de Deus. Eu quero... o som estava bom, quando eu subi aqui estava bom. Acho que alguma coisa aconteceu, o eco está dando aí. É difícil, mas as irmãs estão se esforçando ali, que controlar som não é fácil. Esse som ele é bem difícil mesmo, glória a Deus. Aí eu acho que ficou bom, né? Bom, pelo menos o retorno. Tá bom, obrigado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, glória a Deus, no capítulo 13, para a nossa meditação. Daqui a pouco nós estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você achou a palavra do Senhor? Diz amém? Amém. Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções de cada um dos corações que aqui estamos. Pai, fala comigo, fala com a Tua igreja. Nós precisamos Te ouvir, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. É a Tua palavra. E eu preciso que fale ao meu coração. Amém. Nessa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo enfatiza um elevado padrão de conduta moral, visto que a vinda do Senhor Jesus se aproxima e a nossa redenção ou a nossa salvação será completada. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve esse versículo que nós acabamos de ler, ele faz também uma grave denúncia, dizendo que alguns estão dormindo. Eu disse que alguns estão dormindo. Mas não se pode negar que esta declaração do apóstolo Paulo, ela é visível nos dias em que nós estamos vivendo. E ele nos chama para conhecer o tempo. E ele diz que esta necessidade de conhecer ou identificar o tempo despertaria em nós a consciência de que é hora, é momento, é tempo de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que antes, quando aceitamos a fé. Sabe, amados, não se pode negar que nós estamos vivendo um tempo de sonolência espiritual. E quando eu digo nós estamos, eu me refiro à Igreja de Jesus em sua totalidade. E aí você vai perceber que alguns, antes considerados fervorosos, parece que dormem. Outros que eram chamados de menos fervorosos, mas que vez ou outra havia uma fagulha de fervor, parece que também estão dormindo. E isto é sério, porque a igreja ou igrejas, e aí eu já vou falar um pouco de igreja no sentido organização,
Ao mesmo tempo em que falo igreja, não a organização, mas nós, propriamente dito, isto é sério, preste atenção, porque igrejas, outrora vistas como fervorosas, estão entrando numa espécie de letargia espiritual. Igrejas antes fervorosas estão entrando numa degradação espiritual perigosa. Significa dizer que estamos perdendo o fervor, estamos perdendo a essência, perde-se a decência, perde-se o vínculo, perde-se a noção do compromisso, da aliança como igreja, como noiva do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção aqui, amados. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ou esta epístola, dirigida a quem? Aos irmãos de Roma. Isto é uma carta ou uma epístola considerada uma das mais importantes cartas neotestamentárias. Tanto é que alguns estudiosos da Bíblia chamam o livro aos Romanos de enciclopédia do cristianismo. E aí nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, já nas considerações finais dessa carta, quando ele começa lá no capítulo 1, 2, 3, já nas considerações finais, quando ele entra no capítulo 13 e 14, ele fala sobre os fundamentos da fé, os fundamentos da liberdade cristã, e na perspectiva da liberdade cristã, o apóstolo Paulo escreve ou trabalha falando acerca dos valores, falando acerca dos princípios espirituais que devem reger a nossa vida cristã, tais como o amor. Ele vai falar de tolerância, disciplina, fervor, santidade. E observe que, em meio às diversas admoestações pastorais que o apóstolo Paulo está dando, ele chega no versículo 11, ele escreve de forma clara: digo-vos isto, aonde nós lemos, Romanos 13, 11. O que é que Paulo escreve? Digo-vos isto conhecendo o quê? O tempo. Isto é, discernindo o tempo, que já é hora de despertardes do sono. Eu vou repetir: já é hora de despertardes do sono. E eu quero que a igreja repita: já é hora de despertardes do sono. Por quê? Porque a nossa redenção está agora, ele mesmo responde, a nossa redenção, a nossa salvação está agora mais perto do que quando antes nós aceitamos a fé. Então observe que o apóstolo Paulo, ao falar em redenção, ele fala da glorificação do nosso corpo. Ao falar em redenção, o apóstolo Paulo está falando de parousia, está falando de vinda de Cristo, está falando de arrebatamento da igreja, está falando da transformação do nosso corpo que será arrebatado para encontrar-se com Cristo nos ares. Isto é uma doutrina fantástica. Então, Paulo fala que já é hora de um despertar do sono espiritual. Por quê? Porque esse dia tão esperado está agora mais perto do que antes. Alguém aqui espera pelo retorno de Cristo? Alguém aqui está cansado de ouvir falar da vinda de Jesus? Aliás, isto é um tema que
Ultimamente tem se falado tão pouco, mas nesta noite o Senhor, pelo seu bom Espírito, nos desperta para essa realidade de que é hora de despertar-nos do sono, porque o fim ou o tempo está mais perto do que quando nós recebemos a fé. Você pode dizer amém? Amém. Então veja só, qual é a orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Roma? A orientação que ele deu para os irmãos em Roma é a mesma orientação que ele dá para nós, igreja de Cristo hoje. O que é que ele diz? Para que não nos adequemos ao mundo. A advertência do apóstolo Paulo é para que nós não nos entreguemos a uma inércia espiritual, a um apagamento espiritual, mas vivamos vivamos na iminência de um despertamento espiritual, ou que busquemos um avivamento espiritual. Isso foi falado inclusive hoje com muita propriedade na nossa EBD, pelo nosso irmão, o evangelista Flávio, e nós entendemos que Deus nos traz agora esta palavra para reforçar a ideia de que estamos vivendo um tempo necessário para despertamento. A expressão despertar significa tornar ativo. A expressão despertamento significa tornar ativo aquilo que está inerte. Ou seja, despertar é avivar. Despertar é colocar em ação. É fazer movimentar aquilo que está parado. Preste atenção em Efésios 5:14. O apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Ou Cristo te iluminará. A ordem é de despertamento. Por quê? Porque o sono espiritual não é o lugar indicado para a igreja de Cristo. Sono espiritual não é a posição ideal para a noiva que espera Jesus voltar. Você é a noiva que espera, diga: eu espero. Sabe, amados, se eu fosse citar os prejuízos do sono espiritual, eu poderia enumerar várias passagens bíblicas, e eu citaria, por exemplo, o texto bíblico onde fala sobre o sacerdote Eli. A Bíblia diz que enquanto Eli dormia, a lâmpada do templo de Deus se apaga. E o Senhor denunciava a Samuel a sentença sobre a casa do sacerdote Eli. Significa dizer, portanto, que enquanto nós dormimos espiritualmente, a nossa casa se desmancha. E quando eu falo enquanto dormimos espiritualmente, a nossa casa se desmancha, não me refiro à nossa casa física, a nossa residência, não. Enquanto nós dormimos espiritualmente, a nossa casa espiritual se destrói, e se prepare, porque a sentença vem. Então provoca algum irmão que está aí ao seu lado e diz: irmão, acorda. Se eu fosse mencionar os prejuízos provocados pelo sono espiritual, eu falaria-vos todavia sobre Sansão. Quem não sabe que enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, as 7 tranças de cabelo que havia em sua cabeça era cortada, e depois dele ter tido cortado as 7 tranças que havia em sua cabeça, ele tenta reagir diante da denúncia. Aí vem os teus inimigos
e quando ele pensa em se despertar daquele sono, já era tarde, porque ele estava aprisionado. Significa dizer que o sono espiritual nos impede ver quando nossa aliança com Deus está sendo quebrada, quando está sendo rompida e quando menos esperar, estamos dominados pelo poder do inimigo. Então, mais uma vez, provoca alguém e diga: irmão, acorda. Se eu fosse falar ainda sobre os prejuízos do sono espiritual, mencionaria ainda Saul, porque a Bíblia diz: enquanto Saul dormia, a sua bilha d'água, ou seja, o seu cantil de água foi levado, a sua lança foi roubada e a sua túnica foi cortada. Você precisa entender, eu e você precisamos entender que nós estamos num campo de peleja. E enquanto nós estamos num campo de peleja, dormir significa ser colocado em risco, ou ter as nossas reservas postas em risco. Dormir no campo de batalha, dormir na hora da peleja, significa expor os instrumentos da nossa batalha. Diga mais uma vez, irmão, acorda. Se eu fosse falar ainda sobre os prejuízos do sono espiritual, eu mencionaria ainda o que aconteceu com Eutico no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo pregando e o seu sermão alongou-se até perto da meia-noite, e o Eutico, sendo vencido por um sono profundo, adormeceu enquanto estava sentado na janela, caiu do 3º andar para baixo, e a Bíblia diz que ele foi levantado morto. Quantos que estão sentados à beira da janela da vida, ao invés de estar bem dentro, envolvido, participativo no que Deus quer, e enquanto está sentado à margem do caminho, olhando o que está acontecendo lá fora no mundo, de forma ilustrativa, é um perigo, porque fatalmente o sono espiritual o dominará e perigosamente poderá cair, e quando menos se perceber, será identificado como um cadáver ou como um morto. Falar ainda sobre os prejuízos do sono espiritual, eu falaria de Elias, porque Elias estava dormindo e um anjo de Deus estava na frente dele. E se ele não tivesse sido despertado, ele teria perdido a oportunidade de ver a provisão que o anjo de Deus estava trazendo e colocando diante dele. Amém. Falar sobre os prejuízos do sono espiritual, mencionaria ainda Jonas, que enquanto dormia no porão de um navio, a embarcação era terrivelmente despedaçada. E um detalhe importante que deve ser dito é que a causa do despedaçamento da embarcação era o próprio dorminhoco, que estava negligenciando um chamado de Deus para a vida dele. E aqui eu deixo um alerta para a igreja de Jesus, dizendo: nós não podemos deixar que o mundo à nossa volta se despedace, enquanto Deus está dizendo: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu preciso dizer-vos nesta noite que a igreja de Cristo deste século, sabe, irmãos,
A igreja de Cristo, na minha geração, por que não dizer na nossa geração, ainda não conheceu o despertamento espiritual na sua essência e potência. Amém. A igreja, na nossa geração, ainda não se atentou para as coisas espirituais que a envolvem. E o que se percebe nos dias de hoje é que a igreja, nós nos tornamos bons na política. Nós nos tornamos bons nos esportes. Bons, alguns têm se tornado em ciências naturais. Algumas igrejas há que se destacam em suas ONGs exuberantes. Mas na questão espiritual, nós temos negligenciado. E o Espírito Santo nesta noite está dizendo: já é hora de despertardes do sono. Já é hora de despertardes do sono. Já é hora de despertardes do sono. Você pode dizer para alguém aí mais uma vez: já é hora de despertardes do sono. Aleluia! Louvado seja o nome, Senhor. Permita-me entrar um pouco no que lemos. Aleluia! E aí vai uma pergunta: o que significa despertar do sono? Ou eu vou perguntar de uma forma mais clara: o que caracteriza um crente ou uma igreja que já se despertou do sono e está vivendo este despertamento espiritual? O que caracteriza um povo que compreendeu o discernimento do tempo, conforme nós lemos? É tempo de discernir o tempo. O que caracteriza uma igreja que discerniu o tempo e saiu desse estado de inércia, saiu dessa estagnação para entrar num nível que nos levará a uma experiência com Deus, ou a experiência que Deus tem reservado para a nossa vida. Porque Deus tem uma experiência reservada para nós, se nós nos despertarmos do sono no qual nós nos encontramos. E é sobre isso que eu quero falar depois dessa introdução. Quero falar sobre o significado espiritual, ou o que significa esse despertamento espiritual, ou em que nível de despertamento espiritual nós estamos. Em primeiro lugar, uma igreja que se despertou espiritualmente, ou um crente que se despertou espiritualmente falando, é um crente que resplandece como um luzeiro. Aleluia! Uma igreja que se despertou é uma igreja que resplandece como um candeeiro. Aleluia! Como um castiçal. Ou de forma mais prática para se entender, a igreja que despertou é uma igreja que resplandece como uma luz. Aleluia! Ou como o sol ao meio-dia. Você pode falar para alguém aí: você é luz. Eu não sei se vocês já observaram, mas toda vez que um avião ele vai se aproximando da cabeceira para aterrissar nos aeroportos do mundo inteiro, não existem outras coisas para sinalizar a não ser o quê? Várias luzes. Oh, glória! Aleluia! As grandes embarcações, à medida que se aproxima da civilização e se distancia do alto mar, começam a serem vistas luzes de sinalização para evitar que aconteça acidentes.
quando o Senhor Jesus diz que nós somos luz, isso está em Mateus, projeta por favor 5,14, Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E Jesus diz ainda no versículo 15, não se coloca uma vela acesa, ou não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Ou seja, não dá para você acender uma vela, acender uma lamparina e colocá-la debaixo da mesa. Uma lâmpada, uma lamparina, uma vela que está acesa, ela tem que ser colocada em cima de uma superfície, de forma que a luminosidade possa se propagar. Aleluia. Quando Jesus diz não se esconde uma cidade, o que ele está dizendo é: você não passa desapercebido. Aleluia. Não te esconda. Não te esconda, mas faça com que a sua luz resplandeça diante dos homens. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, no versículo 15. Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como o quê? Como astros, como luzeiros no mundo. Significa dizer que uma igreja, portanto, que se despertou, entende o seu papel. Não se esconde, mas ela torna-se visível. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero que você me acompanhe a um mistério que está em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 10 até o 18. Nós vemos quando João tem uma visão do Cristo glorificado. E quando João tem essa visão do Cristo arrebatado, ele começa a ouvir algumas recomendações. E o Senhor vai dizer a João: o que vê, escreve num livro. Versículo 12: e quando virei-me para ver o que falava comigo, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. E quando João está terminando de ter essa visão, no versículo 20, esse ser extraordinário revela para ele o que significa o mistério dos 7 castiçais de ouro, dizendo: os 7 castiçais que vistes, parte final do versículo 20, são as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí, quando nós fazemos uma análise teológica das 7 igrejas que estão relacionadas no capítulo 2, no capítulo 3, no livro de Apocalipse, nós percebemos que cada uma
uma das 7 igrejas representa a igreja na sua totalidade, em cada fase da sua história. Não é que o Senhor estava falando para 7 diferentes, mas estava falando na sua totalidade, em cada fase da sua história. Então o que o Senhor Jesus está dizendo é que a igreja, escute isso, a igreja em cada época, em cada fase e em cada tempo na história da humanidade é um castiçal. Amém. Fala para alguém, você é um castiçal. Mas o grande detalhe é que o castiçal precisa estar brilhando. O castiçal precisa ter luz. O castiçal deve permanecer aceso. As lâmpadas do castiçal deveriam permanecer acesas. Queridos, o que significa dizer que não pode ter nada que obstrua o ofuscar, ou seja, nada, não pode haver nada que ofusque o brilho, que comprometa o brilho da luz. Qualquer um de vocês aqui, alguma vez, na sua casa, você pega uma escada e sobe para remover aquela arandela que embeleza a sua sala ou a sua cozinha e começa a tirar dali de dentro muriçocas, mosquitos, insetos, poeiras, porque em algum momento você percebe que a luminosidade está comprometida. Por quê? Porque aquele spot, não sei, aquela proteção da lâmpada está suja e logo você percebe que a luz não está brilhando. Você é luzeiro, querido. Aleluia. Você é castiçal. Aleluia. Você é luz de Deus na terra. E se eu e você somos luz de Deus na terra, significa dizer que Deus conta comigo e com você para resplandecer a luz sobre aqueles que ainda não conhecem Jesus. Glória a Deus. A igreja de Cristo precisa resplandecer. E eu pergunto, de que forma a igreja pode resplandecer se ela não atua em contrariedade com as obras infrutuosas das trevas? Por isso a palavra do Senhor diz: se alguém vem até você e não guarda a doutrina de Jesus, não o receba na sua casa e nem diga a ele seja bem-vindo, porque aquele que lhe diz bem-vindo participa das obras infrutuosas das trevas. Isso é muito sério e está escrito ou na 2ª ou na 3ª epístola universal de João. Então, para que nós possamos resplandecer, nós precisamos estar com a nossa vida íntegra, limpa, resplandecendo. Mas deixa eu correr um pouquinho para que não se faça tarde. Em segundo lugar, a igreja que se despertou do sono. Vamos recapitular. A igreja que despertou do sono é uma igreja que faz o quê? Brilha, resplandece. É uma igreja que é luz, ok? Em segundo lugar, uma igreja que já se despertou do sono. Uma igreja que está discernindo o tempo. É uma igreja que desenvolve uma vida de oração. Aleluia. Ah, pastor, aí o senhor pegou pesado. Porque esse negócio de orar, o senhor tem certeza que isso é necessário mesmo? John Wesley, um avivalista da Inglaterra, ele dizia que a oração é como oxigênio para a alma. Uma igreja que se despertou do sono espiritual, saiu da inércia espiritual, ela não faz da oração um lanche.
mas faz da oração um banquete. Deu para entender? Há uma grande diferença entre um lanche e um grande banquete que você leva um determinado tempo para poder consumi-lo. Jesus, ao escrever, ou seja, ao falar em Mateus, no capítulo 26, preste atenção, Mateus 26, do versículo 40 ao 43, ele está quase se aproximando ao término do seu ministério terreno, e ele está reunido com seus discípulos e lhes faz uma recomendação, dizendo: orai sem cessar. E de repente Jesus fala para eles: ó, vocês vão ficar aqui um pouquinho, enquanto eu vou ali e oro. E aí quando Jesus foi e voltou, ele encontrou que os seus discípulos estavam dormindo. E quando Jesus os surpreendeu dormindo, Jesus faz uma observação e uma crítica, dizendo: vocês não podem velar comigo pelo menos por uma hora. O que é velar? Velar é transformar-se em uma sentinela. Sentinela nos tempos bíblicos trabalhava com a boca, com os olhos e com o ouvido. Se ele visse o inimigo se aproximar, ele com a boca denunciava para que o exército estivesse apercebido. Amém. Se os seus olhos o traíssem e ele não enxergasse a aproximação do inimigo, ele poderia ouvir o ruído da aproximação do inimigo, e de igual maneira ele denunciaria a aproximação do inimigo. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus quer levantar sentinelas para que possam estar bem atentos, com a visão espiritual aguçada, com o ouvido espiritual aguçado, para quando perceber que o diabo vem com as suas insinuações sutis para tentar causar confusão, para tentar fazer ou causar prejuízo para o reino de Deus, este soldado de Cristo possa denunciar e dizer: para trás de mim, Satanás. O que é velar? Jesus fala isso para os discípulos: vocês não podem velar comigo pelo menos uma hora por um momento. Velar é ser sentinela, queridos. Velar é estar vigilante naquele período para o qual você foi escalado para vigilar. Um exemplo: de vez em quando as irmãs estão correndo aí: porque eu vou orar meio-dia, eu vou orar não sei que hora, eu vou orar meia-noite, eu vou orar 3 horas da manhã. Isso é ser sentinela. Você está compromissado com aquele momento, com aquele tempo, com aquele horário. E isso, velar, é prestar atenção em alguma coisa que está acontecendo ao redor. O crente que está despertado espiritualmente, ele é inteligente. Ele percebe alguns acontecimentos à sua volta e ele fica ligado. Glória a Deus. E lamentavelmente é enquanto muitos dormem que o inimigo trabalha. Porque na parábola, uma parábola que Jesus propôs, ele disse que o homem bom semeou uma boa semente. E enquanto ele dormia, veio o inimigo e semeou uma semente danina. E quando se esperava que crescesse bons frutos, lá estava crescendo frutos ruins. E vem uma ideia de arrancar aquela semente ruim, mas o dono da seara diz: não arranca não, não arranca não, deixa aí, porque é perigoso. Se arrancar o joio, é perigoso arrancar o trigo também. Então deixa que cresça o joio no meio do trigo, porque os olhos penetrantes como chama de fogo pertencem ao nosso Senhor. E no grande dia da colheita nada nem ninguém vai passar desapercebido. Aquilo que parecia ser trigo, mas era joio, será posto de um lado. E o que é trigo de fato vai ser posto de um lado. Mas deixe-me prosseguir. Nós precisamos vigiar. A pessoa que vela, a pessoa que vigia, ela está na torre de vigia, tomando conta, tomando cuidado, para que o inimigo não nos ataque na calada da noite.
Então é importante orar, gente. Diga para quem está aí do teu lado, vamos orar, meu irmão. Enquanto Ana pedia a Deus um filho, e quando Ana pedia a Deus um filho, ela fazia isso em oração. E o sacerdote Eli a observava. Isso está no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 15. E de repente o sacerdote Eli olha para Ana, que estava tão atribulada que não pronunciava palavra alguma, som algum, senão murmúrios. E o sacerdote Eli diz: você está embriagada, mulher? E ela diz: não tenhas a tua serva como uma mulher ébria, bêbada, embriagada. Não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Sabe, amados, estar atento em oração, ou estar alerta em oração, é algo tão poderoso na Bíblia, que o salmista, no capítulo 55, no versículo 17, olha que coisa linda, Salmo 55, 17, à tarde e pela manhã e ao meio-dia orarei ao Senhor, e Ele ouvirá a minha voz. Aleluia. De tarde, de manhã, ao meio-dia, de madrugada, como diz 1 Tessalonicenses 5:22, orai sem cessar, porque o Senhor ouve o nosso clamor. Aleluia. Salmos 66, no versículo 18, o salmista Davi, ele diz, ou seja, o salmista, ele vai dizer: se eu guardasse vaidade no meu coração, certamente o Senhor não me escutaria. Aleluia. Mas na verdade Deus tem me ouvido. E no versículo 20 diz: bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça e a sua misericórdia. Salmos, no capítulo 31, no versículo 2, o salmista ainda diz: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, Senhor, ser o meu castelo forte. Olha que lindo, o salmista diz no capítulo 109, no versículo 4, em troca do meu amor, os inimigos armaram-me uma emboscada, mas eu, porém, faço uma oração. Faça uma oração. Isso é lindo. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Aleluia. Eu quero terminar, mas eu preciso dizer-vos ainda algumas coisas importantes e dizer que a oração é algo tão poderoso, irmãos. Veja em Apocalipse 8. Em Apocalipse 8, versículo 3, 4 e 5, a Bíblia fala de uma visão que João tem. E nesta visão ele percebe que tem um anjo em pé diante do altar de Deus. E aquele anjo tem nas mãos uma taça, ou seja, um incensário para oferecer algo neste altar. E à medida que o anjo, ele derrama no altar o que está dentro daquela taça. É interessante porque no versículo 4, observe, Apocalipse 8:4, quando o anjo derrama o incenso sobre o altar. Preste atenção, porque na parte B do versículo 4, a Bíblia diz que o incenso são as orações dos santos. Amém. Quando o anjo derrama o incenso sobre o altar, a Bíblia diz que há no céu trovões, vozes e relâmpagos que procedem do trono de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso, amado? Isso significa que a tua oração move os céus. Quando você ora,
o Senhor responde. Quando você deposita neste incensário, você deposita. Quando você ora, o anjo recolhe e deposita no altar do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo uma vez diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque cada um de nós, em algum momento na vida, estaremos passando por uma moenda tão terrível que não vai haver sequer forças para orar. E quando você não tiver forças para orar e você estiver apenas gemendo de tanto que está doendo, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, porque a tua oração que foi depositada no altar do Senhor é respondida. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia, um aplauso, fazer qualquer coisa para Jesus nessa noite? Mas a igreja que se despertou do sono, ela tem vida de oração, porque em Tiago 5,14 está escrito que a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. E eu gosto disso, irmã Vilma, porque a Bíblia não diz que a oração eficaz do perfeito pode muito. A Bíblia não diz, Neide, que a oração eficaz do bom pode muito. Não é a oração eficaz do santo que pode muito, é a oração eficaz do justo. E quando fala de justo, fala daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mateus capítulo 6, no versículo 6, o Senhor Jesus diz: entra no teu quarto. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Pai que vem em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará em público. Presta atenção. Para de reclamar na rua. Para de reclamar na tua casa para quem quer que seja. Para de ficar usando rede social para apresentar resposta para quem quer que seja. Deixa de tolice e ficar enviando farpadas para responder os insultos de alguém, porque isso é coisa de quem não tem ética. Se você está chateado, se você está magoado, faça o que Jesus está dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai e apresenta a tua queixa diante dele, e você vai ver o que é que ele vai fazer ao teu favor. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Eu não sei porquê, mas parece que algum ensinamento errado acerca da oração foi lecionado para alguns crentes. Lamentavelmente, eu acho que alguns aprenderam que a oração é para quem precisa de um milagre, e não é. Também é, mas não é. Eu estou convencido de que Deus quer pessoas que orem não porque precisam de um milagre, mas porque desejam desenvolver um relacionamento com Ele. Já dei um exemplo aqui. Se eu pego meu telefone e ligo para você e falo: me presta 3.000, e aí você vai me emprestar, eu vou te pagar, só que daí eu nunca mais falo com você, deixo passar 6 meses, estou no aperto, quero 5.000. Como eu paguei a primeira vez, você vai me emprestar de novo, porque tem confiança, vai emprestar os 5.000. Só que aí eu vou desaparecer por mais um ano e nem me lembro que você existe. E aí eu estou no aperto e agora eu quero 10.000. Como eu paguei a primeira e a segunda, você vai emprestar de novo. E eu vou pagar os 10.000 também. 2 anos se passaram, eu nem me lembro da tua existência. Risquei você do mapa. Mas aí, de repente, você vê o telefone tocar de novo. Fala a verdade. Você vai olhar e vai falar: não é possível.
Ele está apertado. E a pergunta que eu ando fazendo ultimamente é: o que é que Deus pensa de nós quando nós nos ajoelhamos para orar? A maioria de nós oramos porque precisamos de um milagre. E parece que eu estou ouvindo Deus falar: eu quero corações apaixonados pela minha presença. Eu quero corações apaixonados pela minha presença. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você ora por uma comunhão com Deus, a necessidade que você tem vai perder força automaticamente. Quando você ora porque gosta de desenvolver uma comunhão com Deus, a tua necessidade será suprida naturalmente. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele ora, não teve resposta, mas o Senhor diz: ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Então, querida igreja, em nome de Jesus, uma igreja que se desperta do sono espiritual, ora, busca a presença de Deus. Aleluia. Provoca alguém aí e diz: vamos orar mais um pouquinho. Em terceiro lugar, eu já vou terminar, a igreja que se despertou do sono é uma igreja que recebe vida. Meu Deus. Eu vou repetir porque alguns não entenderam. A igreja que despertou do sono é uma igreja que recebe vida. Uma igreja que recebe vida é uma igreja que... Deixa eu te mostrar uma coisa na visão do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, eu vou resumir, não dá para me deter muito aqui, porque a hora já está avançada, mas na visão do profeta Ezequiel, o que é que ele vê? Ele vê um vale de ossos secos. Aliás, a Bíblia chega a dizer que os ossos eram sequíssimos. E quando Ezequiel vê aquela visão, o Senhor faz a ele uma pergunta, dizendo: filho do homem, porventura poderão reviver ou viver esses ossos secos? Ao que Ezequiel responde prontamente: Senhor Deus, tu o sabes. E o Senhor vai dizer a Ezequiel: filho do homem, profetiza sobre estes ossos secos, porque eu farei crescer ossos, farei crescer pele, farei crescer nervos, farei crescer tendões, farei crescer músculos. E Ezequiel diz assim, vamos lá, Ezequiel 37, versículo 7, e olha o que é que diz: e eu profetizei conforme o Senhor me dera para que profetizasse. Aleluia. E enquanto eu profetizei, o Senhor fez com que cada osso se ajuntasse aos seus ossos. E observe que cresceu, houve um grande rebuliço. Diga comigo, um grande rebuliço. Um grande ruído. E os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. E no versículo 8, o que é que a palavra do Senhor diz? Que houve o quê? Houve pele e estendeu carne e enfim. Mas o que é que diz na parte final? Mas não havia neles espírito. Diga, não havia espírito. E aqui temos um problema. Aqui temos um problema, por quê? Porque um vale de ossos secos não causam maiores problemas, porque já estão secos. Mas um vale de defuntos entra em estado de putrefação e vai cheirar mal. Portanto, quando o profeta profetiza e deixam de ser ossos secos e passam a ser corpos,
porém sem espírito, a pergunta novamente vem e diz: poderá reviver? Senhor Deus, tu o sabes. E a ordem vem mais uma vez: profetiza. Eu lamento dizer, mas tem muita gente que não é vale de ossos secos. Não, já não são mais. Porque tem boa aparência, tem pele, tem nervos, tem tendões, mas estão mortos. E é pior do que vale de ossos secos. Por quê? Porque estão apodrecendo e começando a cheirar mal. E o mau cheiro, queridos, espanta. Vidas deixam de se salvar. Congregações são diluídas. Ministérios são destruídos por causa do mau cheiro da fofoca, por causa do mau cheiro da inveja, por causa do mau cheiro do disse-me-disse, por causa do mau cheiro do comodismo espiritual, por causa da maldita rivalidade e disputa. Mas hoje eu quero que, no nome do Senhor Jesus, vocês me ajudem a cavar uma cova bem profunda para lançar lá no fundo esse mal e dizer: Espírito, sopra sobre os 4 cantos desta igreja e traz vida ao que está morto. Aleluia. Eu preciso terminar, mas eu quero que você perceba que o Ezequiel, a responder para Deus assim: Senhor Deus, tu o sabes. Quando ele foi interrogado por Deus, porventura poderá reviver, ou há possibilidade de vida sobre esses vales de osso seco? Então, o que o profeta Ezequiel está dizendo quando diz assim: Senhor Deus, tu o sabes. O que Ezequiel quer dizer é o seguinte: Senhor, se tu quiseres, eles podem reviver. E eu tenho uma boa notícia para a igreja hoje: Deus quer. Deus quer. Então o Senhor manda a Ezequiel: profetiza ao Espírito e diz: vento do Espírito, vem dos 4 cantos e sopra sobre este vale. E o Espírito e o vento do Espírito assoprou-se neles. E diz a Bíblia o quê? Que se levantaram. Vai lá, no versículo 9 e 10. E se levantaram, e era um exército muito numeroso que entrava na cidade, lá no 11 ou no 12. E era um exército numerosíssimo. Passa para o 11, por favor. 11. E que entrou na cidade. Você vai ver no versículo 12 ou no 13. Agora eu quero que você entenda uma coisa: quando o Espírito de Deus sopra, quando Deus, através do poder, da graça, da unção, da virtude do seu Espírito, sopra em nós saímos da morte espiritual. Amém. Quando o Espírito de Deus sopra sobre nós saímos da mortandade. A mortandade acaba. O aspecto cadavérico some e acontece algo extraordinário. O que é que começa a acontecer? Um vale de ossos se torna um poderoso e grande exército. E eu preciso dizer que morto não tem força, morto não tem ação, morto não tem reação, morto não tem sentimentos, morto não reage. Mas quando a vida chega, então o morto recobra a vida e logo ele se torna um grande exército. Eu tenho a sensação que Deus quer levantar um grande exército. Um grande exército que, quando se levantou, entrou na cidade, na visão do profeta Ezequiel. O que Deus quer fazer com a sua igreja no Brasil nesse tempo? Deixe-me tomar posse de forma mais apropriada. O que Deus quer fazer com a sua igreja na Barra da Tijuca neste tempo é torná-la um exército numerosíssimo, um exército forte,
que entra na cidade, que entra pelas ruas, que entra pelas casas, que entra pelos condomínios, que anda pelas ruas, pelas avenidas, um exército forte que se posiciona, um exército forte que influencia. Este é o tempo, diga comigo, este é o tempo. Esta é a hora em que o espírito da morte sai, em que o pecado precisa ser abandonado, porque o Espírito de Deus quer nos levar a uma dimensão de vida espiritual extraordinária. Onde está o Espírito de vida sobre esta igreja? Onde está o despertar do Espírito de Deus para cessar o sono espiritual e trazer de volta a vida sobre nós? Diga, eu quero esta vida de Deus. Eu estou falando isso aqui, perdoa-me, meus amados, mas eu preciso dizer, eu preciso denunciar que nós estamos num país, ou seja, o Brasil é um país de casas cheias, igrejas cheias. E eu declaro que em não muito tempo nós seremos também uma casa cheia. Você pode dizer amém? Nós vivemos em um país de casas cheias, mas o que é que se vê? A corrupção toma conta da nação. A prostituição toma conta da nossa nação. A violência toma conta da nossa nação. Vemos uma nação de igrejas cheias, mas a pedofilia cresce assustadoramente. Vemos casas cheias, mas percebemos famílias que estão sendo desestruturadas. Pais que matam filhos, filhos que matam pais. Vez ou outra, você lê a notícia de um pai ou uma mãe desvairada que arremessa o filho pela janela de um apartamento. Gente, o que é isso? Isso não é normal perto de uma igreja que se despertou. Se a igreja de Cristo despertar, isso tem que desaparecer. Porque se você hoje na nossa escola bíblica dominical, e alguns dias atrás foi falado aqui sobre o avivamento que aconteceu em 1906, não foi, pastores? Na Rua Azusa. Não foi, se falou hoje sobre a Rua Azusa de novo, 1906, a história diz que em todos os tempos, quando aconteceram avivamentos na história da igreja, a corrupção caiu. Amém. Em todos os tempos na história da humanidade, quando a igreja experimentou avivamento, a prostituição caiu. Nos arredores da Rua Azusa, nos Estados Unidos, prostíbulos eram fechados, centros de macumba eram fechados, pessoas traziam seus doentes para serem curados. Por quê? Porque a prostituição infantil cai, a violência contra o idoso cai, a violência contra a mulher cai. Por quê? Porque quando há avivamento, existe um reflexo na sociedade. Quando há avivamento, existe um reflexo na sociedade ao nosso redor. E hoje eu preciso dizer, chega, chega, chega. Chega de ser apenas um eleitor. Chega de ser apenas um empresário. Chega de ser um empregado. A palavra do Senhor diz que você é luz. Que a luz tem que brilhar. A luz tem que influenciar. A luz tem que ser vista de forma a atrair e não a afugentar. Eu preciso que você entenda uma coisa e eu termino. A nossa influência não é verbal na sociedade. A nossa influência tem que ser uma influência espiritual. A igreja precisa entender que onde ela chega, os demônios devem ficar inibidos. Aleluia. A igreja precisa entender que aonde ela chega, o capeta tem que aquietar o facho. A igreja precisa
precisa entender que quando ela lança a mão da sua autoridade, as potestades devem recuar. Aleluia, glória a Deus. Porque o território é tomado pela igreja. O mundo espiritual, o mundo das trevas tem que clarear quando a luz da igreja começa a se manifestar, porque a nuvem de glória que está presente na igreja, ela é irresistível. Aleluia. Eu preciso que você entenda que eu e você fomos chamados para ser uma ameaça para o inferno. Eu vou dizer uma coisa, e eu quero que o inferno escute acerca de muitos que estão aqui. Você é uma bomba que Deus lançou na terra para deixar os demônios desesperados. Deus plantou você na terra e os demônios precisam recuar diante da autoridade, diante do poder, diante da unção, diante da virtude que está se manifestando sobre a sua vida. Levante a sua mão e dá glória a Jesus. Diga: Senhor, eu quero influenciar, eu quero fazer a diferença. Querida igreja, se o diabo está convivendo com a gente, é porque alguma coisa está deixando de ser feito. Pastor, isso é muito forte. Eu vou repetir. Se o diabo está dividindo as ruas conosco, se o diabo está frequentando a sua casa, se o diabo consegue bagunçar a nossa igreja, ele pode até tentar. Mas completa. O diabo pode até tentar. Diga, mas não vai conseguir. Se o diabo conseguir bagunçar a igreja de Cristo, significa que a igreja não se despertou ainda do seu sono. E eu até entendo que alguns podem estar dormindo, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Se ela está sendo enviada, é porque por algum motivo ela está sendo enviada. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando a princesa de Deus acorda, quando a morena de Cantares se levanta, quando a coluna e firmeza da verdade se desperta, quando a lavoura de Deus está regada, quando a noiva de Cristo está adornada e ataviada, o inferno tem que respeitar. Eu quero que você receba a unção de Deus sobre a tua vida. Receba a unção de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você receba a vida de Deus nesta noite e entenda que o que o Senhor Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto foi dito a teu e a meu respeito, e o inferno não pode prevalecer. Você pode dar pelo menos um amém aí? Isso demonstra que você está vivo, porque quem não está morto dá glória a Deus. Quem não está morto já está até querendo falar línguas estranhas. Quem está vivo já está até com vontade de pedir o batismo no Espírito Santo, porque o Senhor pode dar e Ele vai derramar. Quantas vezes a gente participa da Santa Ceia, mas a morte está na panela. Deus santo, Deus santo. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus para nós hoje é: Lázaro, vem para fora. Meu Deus, aleluia. A palavra de Deus para nós hoje é: desperta tu que dormes, Aleluia, Senhor. levanta-te de entre os mortos. Aleluia, Senhor. Sabe o que é extraordinário? E aqui eu encerro, prometo. Meu Deus. Na visão do profeta Ezequiel, 2 elementos
geraram vida no vale de ossos secos. O primeiro elemento, a palavra de Deus. Filho do homem, profetiza! E ele diz, profetizei como me foi dito para que profetizasse. Aleluia. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, houve um rebuliço. Deixa-me dizer que é tempo de profetizar a palavra. Aleluia. É tempo de valorizar a palavra. Glória a Deus. É tempo de amar a palavra. É tempo de viver a palavra. E por falar é tempo de viver a palavra, nós estamos já perto do 70º dia da leitura da Bíblia, com a proposta de esgotá-la em um ano. A minha pergunta é, você está em dia com a sua leitura bíblica? Se nós não estamos em dia com a nossa leitura, considere que você ainda tem cerca de 270 dias ainda para encerrar esse ano. Coloque-se em dia, ame a palavra, valorize a palavra, queira bem a palavra, aleluia, porque Tiago diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Olha o que o profeta Jeremias diz, tua palavra é como um martelo que despedaça a penha e fogo que queima a palha. O salmista diz, a tua palavra purificada no fogo 7 vezes, enquanto meditava nela, um fogo queimava dentro de mim. Quando Satanás no deserto se insinuava para Jesus, Jesus rebatia e dizia, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E cada vez que Jesus mencionava o que está escrito, Satanás retrocedia. Que você possa lançar mão da palavra de Deus para pôr em fuga demônios que se levantam contra a sua vida. E o segundo elemento que pode gerar vida no vale de ossos secos, preste atenção, na visão do profeta Ezequiel, foi o Espírito Santo. Então eu quero terminar, preciso, dizendo que a igreja que se despertou do sono é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora com espontaneidade. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. A igreja que se despertou do sono é uma igreja que adora com liberalidade. É uma igreja que adora sem protocolos, sem chameguinhos, porque culto a Deus não é bonequinha de cristal, não é tacinha de cerâmica, não. A igreja de Cristo, a igreja cheia do Espírito Santo, não oferece um culto receitado, formatado, porque quando ela sente a presença do Espírito Santo, ela vibra. E a minha pergunta é, nós somos igreja? Ou não somos igreja? Se somos igreja, levante a mão e diga, somos igreja! E eu acho lindo quando ecoa inesperadamente um glória a Deus voluntário no meio da igreja. Quando o poder do Espírito Santo vem, isso flui naturalmente. Eu não preciso ficar aqui me esgoelando e pedindo para você dar glória a Deus, pedir para você glorificar ao Senhor. Eu quero apenas que você entenda que esta palavra é verdadeira, esta palavra é fiel, e Deus nesta noite quer dissipar a morte, quer dissipar a frieza, quer dissipar a inércia espiritual e te fazer ser submergido numa plenitude sobrenatural do Espírito Santo. Então, se há algo que eu gostaria de pedir hoje, é sim, Senhor, sim, Senhora, libera, mergulha, deixa fluir, experimenta ser cheio do Espírito Santo. Se você não fala línguas estranhas, se prepara, porque você vai falar nesta noite. Provoca alguém que está aí ao seu lado e diz, seja cheio do Espírito Santo.
Joel capítulo 2 diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens verão visões e os velhos sonharão sonhos. E em Atos capítulo 2, quando a igreja estava reunida, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Atos 2 versículo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como que impetuoso, e encheu toda a carne em que estavam reunidos, e foram vistos sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos foram cheios? Quantos foram cheios? Quantos foram cheios? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e começaram a falar em outras línguas, e começaram a falar em outras línguas. Ei, o que é que você está esperando que você não começa a falar em línguas estranhas? Comece agora mesmo, porque está escrito que eles falavam conforme o Espírito lhes dava para que falassem. Abre a tua boca e comece a falar. Pastor, como é que eu faço, pastor? Como é que é isso? Apenas glorifica e deixe o Espírito te tomar e fluir. É Ele quem dá, mas é você quem fala. O Espírito Santo dá, mas quem fala é você. Então, se você sente línguas espirituais, abra sua boca e comece a manifestar, e comece a evidenciar, e comece a falar línguas que os doutores não entendem, línguas que não se aprendem nas universidades. Você pode passar 10 anos para aprender o japonês e fazer uma oração, mas nesta noite, se você quiser, você aprende e fala a língua dos anjos, dos arcanjos, querubins, serafins, língua de Deus, línguas de Atos 2, línguas de Atos 8, línguas de Atos 19, línguas da eternidade, língua do poder. Sharama kalabasho manandara labakala.